Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo o desempenho, a qualidade e a produtividade da justiça brasileira, que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, atingiu 92% da meta de julgamentos prevista para 2011. Nosso entrevistado é o desembargador Nelson Messias de Moraes, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É também secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e ex-presidente da Marges. Doutor Nelson, então, a respeito da questão colocada há pouco pela estudante, as promoções. No mês passado, o Conselho Nacional de Justiça investigou e julgou as promoções de Minas Gerais. O que foi que aconteceu? Qual foi o resultado? Olha, na verdade, essa foi uma representação de uma entidade que se diz representante dos juízes estaduais no Brasil, mas é bom que a gente volte à origem das instituições. Foi criada sob os auspícios do oportunismo, quando perdeu a eleição para a Marges e para a AMB, e é muito sintomático uma entidade que representa contra aqueles que deveriam ser seus associados, contra magistrados. E essa representação ela atingiria em torno de 450 juízes estaduais em Minas Gerais e 60 desembargadores. Ela colocou em xeque a honorabilidade dos membros do Tribunal de Justiça. E o CNJ, de forma lúcida, mostrou que o Tribunal de Justiça agiu com acerto naquelas promoções, por 15 votos a 0, confirmou todas as promoções e, mais do que isso, reafirmou a legalidade mostrou que o processo foi legal, que o tribunal agiu dentro das normas que regiam aquela matéria. E, obviamente, isso está a mostrar que o nosso tribunal é um tribunal sério e que aqueles que agiram dessa forma devem repensar a sua forma de agir. E isso eu até num artigo que eu publiquei, eu disse de forma até velada que isso só pode partir de mentes ociosas, que não tem muito o que fazer. Nós devemos buscar, antes de tudo, a unidade da magistratura brasileira. Nós estamos vivendo uma quadra difícil, não há cidadania sem justiça forte. Enquanto aqueles que deveriam contribuir conosco nesse processo buscar formas de perseguição pessoal, de questionar o que é inquestionável, de questionar aquilo que está correto, se juntasse a um propósito nobre de buscar uma justiça mais pujante, de defender o magistrado quando está agredido no seu livre exercício da função judicante, eu acho que contribuiria muito mais para a sociedade e para o próprio judiciário. Então eu quero aqui de público, Orion, só se me permite, dizer que o CNJ agiu com acerto e colocou a situação no lugar onde ela sempre esteve. Por 15 votos a 0, o CNJ disse: o Tribunal de Minas agiu com acerto. Por 15 votos a 0, o CNJ disse: os juízes de Minas Gerais são pessoas honradas, dignas, pessoas que exercem com muita dedicação a sua função de julgar e que não deveriam jamais estar naquela situação em que foi colocada por uma entidade que eu até duvido da sua real representatividade. Doutor Nelson, se a gente volta a esse assunto, eu gostaria que antes disso o senhor fizesse indicações de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu gostaria de indicar este livro que eu li, Trem Fantasma para a Estrela do Oriente. Esse livro, ele retrata uma viagem que o escritor fez 33 anos antes pela Ásia e por uma parte da Europa, e ele buscando aqueles mesmos lugares, as mudanças que ocorreram 33 anos antes da segunda viagem. É um livro que realmente faz com que a gente se embrenhe naquele contexto que está mostrando o autor. E eu tive a oportunidade, depois até de passar por alguns trechos por onde ele passou e citou no livro. Realmente é fascinante o livro. Muito bem, retratando o velho e o novo mundo na parte da Ásia. Muito bem, doutor Nelson, agora voltando àquela questão
das promoções, além de reafirmar a legalidade do ato, como o senhor disse, também foi uma decisão importante para garantir a segurança jurídica. Imagine se nos últimos 6 anos todos os atos decididos pelo tribunal estariam sob suspeição. Algo impensável, né? Algo impensável. E de mais a mais, se fossem desfeitas essas promoções, quando se desfaz uma promoção, outro juiz já foi para aquele lugar e o juiz é inamovível. Qual que era a consequência lógica? A disponibilidade compulsória de quase 500 juízes. Pararia o Poder Judiciário, ou seja, podemos dizer também que foi uma representação absolutamente irresponsável e sem medir o alcance dos atos que se buscavam. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Nelson Messias de Moraes, secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros e ex-presidente da Mages, e discutimos aí sobre a qualidade, o desempenho e a produtividade do Judiciário brasileiro, que no ano passado, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, atingiu 92% da meta prevista de julgamentos para 2011. Bom, doutor Nelson, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu quem agradeço uma vez mais, Orion, participar desse programa que leva tantas notícias importantes para o cidadão que quer estar a par do que acontece na justiça brasileira. Muito obrigado, nós que agradecemos também a sua participação. Escreva para o pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.